o diretor-geral da Quest, ao vivo na Globo, na cara da Mira Leitão, da Andréa Sadi, de todos esses militantes de esquerda que se travestem de jornalistas, afirmou em alto e bom som de maneira categórica: o bolsonarismo está em peso com Flávio Bolsonaro, grande parte da população está ao lado do Flávio, e os áudios que a Globo, que os petistas tanto tentaram utilizar para queimar Flávio naquela relação com o Daniel Vorcaro não deu em absolutamente nada. Na verdade, o diretor deste instituto de pesquisa, que é um dos mais respeitados do país e que mais tem acertado nos últimos 10 anos, ainda afirmou que Flávio Bolsonaro saiu ainda mais forte depois do trabalho porco da imprensa em tentar incriminá-lo naqueles áudios com Daniel Vorcaro. Mas isso quer dizer que o Flávio Bolsonaro, então, derreteu, vai cair? Não? Veja o que eu vou mostrar para você, assinante. Do mesmo jeito que o tempo passa e o percentual de brasileiros que votam no Lula dizem que estão mais certos de que vão votar no Lula, o definitivo foi para 71%, olha no caso do Flávio Bolsonaro. De abril para cá, e aí especialmente depois do áudio, só cresceu o percentual de eleitores que dizem: tô fechado com o Flávio, tô definido com ele, ou seja, quem ficou depois do escândalo não parece que tem. Mas então aqui é time de futebol, né? Exatamente. Exatamente. O torcedor, ele faz a falta. Esquece. Faz Só tudo torce, o time perde, mas ele continua torcendo pro e ele time. continua torcendo. Exato. Você não vai mudar a camisa pelo desempenho do seu time, tá certo? Sadi, quando a gente abre só as intenções de voto no Flávio Bolsonaro, só no Flávio, aquela linha que eu mostrei, e olha como os subgrupos se comportaram, olha que interessante. Em dezembro de 26, o bolsonarismo, 76% dele estava votando com o Flávio. Olha como isso andou, vem cá, Andrade, 82, 92, 92, e olha o que aconteceu aqui em maio. 90% do bolsonarismo estava com o Flávio Bolsonaro. Aí veio o evento do áudio e as questões que a gente acabou de discutir. O que aconteceu com o bolsonarismo? Nada. Pelo contrário. Manteve, aumentou, até oscilou para cima. Oscilando positivamente, né, o apoio ao Flávio Bolsonaro. Então o bolsonarismo, ele continua sem se movimentar. O Vorcaro não fez cócegas pro Nada. Zero. E todos esses outros fenômenos que a gente está discutindo aqui, as movimentações positivas ou negativas, tornam o bolsonarismo estável. Sensacional! Imagina só a cara de amargura de toda essa turma da imprensa, dos petistas, incluindo André Janones, Lindbergh Farias, da Gleisi Hoffmann, do Lula, da Janja, que fizeram um estardalhaço com o áudio de Flávio, com Daniel Vorcaro, falando sobre o filme, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Não se falava de outra coisa. O objetivo era claro: tentar derreter Flávio perante os bolsonaristas, perante a direita brasileira. Teve gente da direita, né, Romeu Zema, que chegou a criticar publicamente o Flávio por esta conversa, que não fez uma ligação antes pro Flávio para poder alinhar, para conversar, trocar uma ideia, perguntar se estava tudo bem, se estava precisando de algo. Isso porque, né, Flávio Bolsonaro considerava você, Zema, como amigo. Até te convidou pra ser vice dele, né? Porque você perto do Flávio dá nada. Você tá com 1%, 2% de intenção de voto. E agora, os resultados mostram que todo o trabalho de toda essa galera, de toda essa canalice e vagabundagem com o Flávio, não deu em absolutamente nada. Muito pelo contrário. O que nós temos é o Flávio Bolsonaro ainda mais forte. E sabe por quê? Porque grande parte do povo brasileiro tá cansado desse trabalho imundo da imprensa, desse trabalho das pessoas que se colocam como de direita e na primeira oportunidade que tem descem do barco e se alinham à esquerda. O povo brasileiro tá calejado. Globo, sejam mais criativos. Governo Lula, pessoal da comunicação, André Janones, o burrinho do Shrek, seja mais criativo, cara. Você ficou malhando lá o Flávio o dia inteiro por pelo menos mais de 2 meses.
E agora o resultado mostra que isso só fortaleceu ainda mais o Flávio. E eu vinha dizendo aqui no meu canal que o resultado seria o inverso do que a turma porca da esquerda estava planejando, estava querendo. Ah, mas é claro que a militância da Globo não iria deixar barato e resolveram então escalar Miriam Leitão, a camisa 10 da emissora, para alimentar mais uma falsa narrativa, desta vez em relação ao governo de Jair Bolsonaro, objetivando acabar, queimar com o Flávio. Só que ela não esperava que um convidado, do nada, um ex-diretor do Banco Central, Schwartzman, iria aparecer e desmentir mais esta narrativa. Tem caído, se você pegar a série histórica. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada. A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela tá os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você, se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal. Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, o 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então essas coisas obviamente se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada, né? Que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que para fechar as contas do ano que vem eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável nessa hora. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bilhões de OF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme no mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. Que silêncio ensurdecedor que eu pude sentir direto daqui, hein? Agora a verdade é uma só. Flávio Bolsonaro está disparado nas pesquisas, basicamente com uma enorme chance de vencer logo no primeiro turno. A narrativa da imprensa contra Flávio fortalecendo ele cada dia mais, e a Globo sendo obrigada a ver tudo isso e a sofrer em um clima delicioso. Bora de velório. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!